Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de Geografia e hoje nós vamos fazer a correção da atividade que foi para casa, né? Que são das páginas 247, atividade, e 248. Espero que vocês tenham lido com bastante atenção e respondido as atividades. Vamos lá? Peguem o livro de vocês para a gente acompanhar direitinho, para saber se a resposta de vocês está correta. Se não está, apaguem, pausem o vídeo, tá? Para corrigir a questão. Tia, não ficou exatamente igual da senhora. Posso deixar a minha assim? Se tiver ficado parecido, se a sua resposta tiver lógica, realmente você vê que ela está certa, não precisa apagar, tudo bem? Que é só mais um reforço para você conferir as suas questões e também para ajudar quem não conseguiu fazer. Então, vamos começar na primeira questão, que ela é de acordo com o texto, tá? Esse textinho aqui, sobre as estações do ano, que eu espero que vocês tenham lido, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Estações do ano, tenho certeza que vocês leram. E vamos lá. Com base no texto, responda a questão a seguir. É possível que as estações do ano ocorram em ordem diferente do que observamos? Por quê? Vocês lembram direitinho, né, do que a gente viu sobre as estações do ano, que eu passei uma revisãozinha para vocês, né? E falando, e também tem no livro explicando muito bem. Então, assim, é importante que vocês tenham sempre o livro na mão, na hora das aulas, das atividades, acompanhar direitinho, tá certo? Então, aqui nós temos a resposta da primeira questãozinha. Olha só. Segundo o texto, as estações do ano ocorrem devido à inclinação da Terra em relação ao Sol, em conjunto com o movimento de translação. Portanto, com o movimento da Terra é constante de acordo com a sua posição no espaço. Não é possível observarmos as estações do ano ocorrendo em ordem diferente. Então, se quiserem voltar o vídeo novamente, aquele vídeo lá que eu falei sobre as estações do ano, sobre a importância que tem a inclinação da Terra para destacar também as estações do ano, as zonas térmicas também, tá? Então, essa é a resposta da primeira questão, tá? Dessa questãozinha aqui sobre as estações do ano. Se vocês quiserem pausar o vídeo, tá? Para vocês responderem, ok? Se tiver ficado parecida. Então, segundo o texto, as estações do ano ocorrem devido à inclinação da Terra. Então, se a Terra não fosse inclinada, se ela fosse perfeitamente assim, pezinha, normal, sempre seria a mesma coisa, porque o Sol não iria clarear de formas diferentes, certo? Quando ela fizesse o seu movimento de translação, seria sempre a mesma estação. Tudo bem? Espero que vocês tenham acertado. Essa foi a questãozinha sobre as estações do ano. E agora vamos para a primeira questão. Observe a ilustração a seguir e faça o que se pede. Pinte de amarelo a estrela que mantém os planetas em órbita ao seu redor devido à gravidade. Identifique essa estrela na ilustração. Então, você vai pintar de amarelo qual é a estrela que mantém os planetas em órbita? O Sol, tá? Pintem de amarelo o Sol. Item B. Identifique na ilustração cada planeta. Vamos lá, identificar cada planeta na ilustração. No item A, você pintou o Sol, né, de amarelo. E no item B, pede para você identificar cada planeta. Então, temos esse: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Aparecem em sequência da esquerda para a
direita. Espero que vocês também tenham acertado o item B, tá? Então, assim, existem algumas pessoas que acham muito difícil, que eu não consigo aprender a forma correta da sequência desses planetas. Então, assim, é um pouco complicado, mas existe uma história que teve uma pessoa que criou uma frase para poder lembrar, porque através dessa frase ele vai lembrar o nome do planeta. Ele falava assim: minha avó tem muitas joias, sempre usa à noite. Essa foi uma frase que uma pessoa há muito tempo atrás criou. Então, quando ele fala minha avó, minha Mercúrio, vó Vênus, tem Terra, muitas Marte, joias Júpiter. Minha avó tem muitas joias, sempre Saturno, usa Urano, à noite Netuno. Se você sempre usar essa frase, se quiser lembrar dos planetas, a ordem dos planetas, você vai se lembrar dessa frasezinha também, que é muito legal. Você também vai lembrar do nome de cada planeta. Minha avó tem muitas joias, sempre usa à noite, tá? É só um meiozinho de vocês decorarem, aprenderem, tá? Porque não é fácil aprender essa sequência direitinho, tá bom? Vamos agora para o item C. Acompanhe aí no livro de vocês. Pinte de azul claro a Terra e escolha outras cores para os demais planetas. Lembre-se de representar com a cor mais escura os planetas mais perto do Sol, caracterizando assim temperaturas mais altas. Então, aqui no item C, Mercúrio e Vênus devem ser pintados com cores mais fortes devido à aproximação do Sol. A Terra deve ser pintada de azul claro. Os demais astros podem ser pintados com tonalidades mais claras. Então, os mais escuros são os que ficam mais próximos do Sol, devido à sua alta temperatura, né? E os mais claros são os que vão ficando um pouco mais longe, tá? Vamos agora para o item D. Quais dos planetas pintados anteriormente podem ser classificados como rochosos? Justifique essa classificação. Então, nós temos Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, são classificados como planetas rochosos, pois têm superfície composta de rochas. Confiram se está igual a de vocês. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são classificados como planetas rochosos, pois têm superfície composta de rochas. Olhem se a de vocês está igual, tá bom? Pausem o vídeo, se não der tempo de pegar aqui, tá bom? Vamos agora para a próxima pergunta. Relacione os planetas classificados como gasosos. Justifique essa afirmação. Vou colocar aqui na lousa para vocês. O item E, aqui no cantinho, nós temos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são classificados como planetas gasosos, pois não apresentam superfície rochosa. Olhem se a de vocês ficou igual. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são classificados como planetas gasosos, pois não apresentam superfície rochosa. Vamos agora para o item F. Identifique na ilustração os outros dois tipos de astros que estão representados. Vamos lá.
colocar a resposta aqui para vocês. Vamos lá. Item F, identifique na ilustração os outros dois tipos de astros que estão representados. Então, quem colocou cinturão de asteroides e cometas, acertou, tá bom? Esse aqui é o item F. Quem colocou cinturão de asteroides e cometas, acertou o item F. No item G, pesquise se há outros planetas que têm satélites naturais. Escreva o nome e o número de satélites naturais que ele tem. Item G. Vamos lá. No item G, nós temos aqui, você vai pesquisar, né, se há outros planetas que têm satélites naturais e escreva o nome do planeta e o número de satélites naturais que ele tem. Temos aqui a Terra. A Terra tem quantos satélites naturais? Somente um. Qual é o satélite natural da Terra? A Lua. Marte, 2 satélites. Júpiter, aproximadamente 69 satélites. Saturno, aproximadamente 62 satélites. Urano, 27 satélites. E Netuno, 3 satélites naturais, tá? Espero que vocês tenham respondido corretamente. Bom, somente a Terra que tem um satélite natural. Vamos agora para a questão 2. Questão 2. Tendo como base o Brasil, elabore um texto explicando e identificando as zonas térmicas em que o nosso território está localizado. Tia, eu criei o texto, eu fiz com minhas palavras, eu andei pesquisando, eu soube responder. Não está igual que a senhora fez. Não está igual com o livro, não tem problema. Você dá uma lida, olha se a sua está realmente correta. Não precisa apagar, tá? Então, aqui nós temos a resposta da questão 2, que fala: grande parte do território brasileiro está na zona intertropical. A porção da região sul, que está localizada com latitude maior que a do Trópico de Capricórnio, está localizada na zona temperada do hemisfério sul. Então, grande parte do território brasileiro está localizada na zona intertropical. A porção da região sul, que está localizada com latitude maior que a do Trópico de Capricórnio, está localizada na zona temperada do hemisfério sul. Então, vocês lembram? Voltem aí na página de vocês, que fala sobre as zonas tropicais, zonas intertropicais, zona polar do norte, na página 253, tá? Tem explicando bem direitinho também para vocês. Então, se vocês fizeram e ficou parecida com essa resposta do livro, está correto. Tenho certeza que vocês acertaram, não tiveram nenhuma dúvida, tá bom? Na terceira questão, nós temos assim: os eclipses são fenômenos que ocorrem devido ao alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua. Desenhe como esses astros devem se alinhar para que ocorra um eclipse solar e um eclipse lunar. Essa, muito fácil, né? Expliquei para vocês na outra aula também, né? Sobre como ocorre o eclipse lunar e como ocorre o eclipse solar. Então, aqui,
No primeiro, vamos fazer o eclipse lunar. O que eu vou desenhar antes da Terra? O Sol. Muito bem. Aqui o Sol, Terra e Lua. Quando nós temos o alinhamento de Sol, Terra e Lua, é quando ocorre o eclipse lunar. Então, coloquem aí no de vocês, eclipse lunar. E o eclipse solar? Ele ocorre quando temos o alinhamento de Sol, Lua e Terra. Quando nós temos o alinhamento desses três, nós temos o eclipse solar. Então, para quem desenhou direitinho aí, acertou. Sol, Terra e Lua, eclipse lunar. Quando temos Sol, Lua e Terra, temos o eclipse solar. Bom, agora nós vamos responder as questões 4, 5 e 6 para encerrar o nosso livro de número 1, ok? Na próxima aula a gente já vai começar com o livro 2. Então vamos agora abrir o livro na página 259 para resolvermos as 3 questões, tá bom? Vamos lá. Então, vamos para a questão 4. Analisando a ilustração a seguir, identifique as estações do ano nos hemisférios norte e sul. Então, vocês lembram quando eu falei? Se no hemisfério sul for verão, no mesmo período, no hemisfério norte será inverno. É isso? Então, vamos lá. Na primeira questão, e eu também falei para vocês que leva mais ou menos 3 meses para essa mudança de estação. Lembram também que eu falei no outro vídeo? Vamos aqui, como nós vamos responder. Na quarta questão, vocês vão colocar assim: aproximadamente 21 de dezembro, também falei para vocês, será verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Vou voltar aqui na ilustração para vocês verem. Será verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Percebam que aqui ele está recebendo mais iluminação do sol. Então, teremos o verão. E no hemisfério norte, nós teremos menos iluminação, um pouco mais afastado. Então, teremos o inverno, tá certo? Então, quem respondeu o quê? – 21/12, teremos verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Acertou. Passando-se os 3 meses, no dia 21 de março, teremos outono no hemisfério sul e primavera no hemisfério norte. Quem respondeu assim está correto. 21/3, outono no hemisfério sul e primavera no hemisfério norte. Aproximadamente, passando-se os 3 meses para mudar de estação, aproximadamente 21/6, inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte. Quem colocou desse jeitinho também acertou. Passando-se mais 3 meses,
né, dessa movimentação. Nós teremos no dia 23/9, teremos primavera no hemisfério sul e outono no hemisfério norte. Confiram aí no livro de vocês se vocês fizeram assim, tá? Essa é a sequência correta das estações, tá bom? Confiram se vocês fizeram assim no livro de vocês. E vamos para a quinta questão. Assinale a alternativa que corresponde diretamente a uma consequência da relação gravitacional entre a Terra e a Lua. Então, qual é essa consequência da relação gravitacional entre a Terra e a Lua? É A, movimento de rotação, B, movimento de translação, C, movimento das marés, D, estações do ano, E, presença das ondas térmicas. Vamos ver. Vocês lembram? Item C, movimento das marés. Vocês lembram que eu falei para vocês sobre a consequência? Quando chega a noite, eu expliquei para vocês que as marés elas ficam mais agitadas e quando chega logo pela manhã elas ficam mais calmas, mais tranquilas. É exatamente por isso. É quando ocorre a consequência da gravitação entre a Terra e a Lua. Quando a Lua se aproxima da Terra, as ondas, ela é responsável também, né, pelas ondas, pelas forças das marés. Quando ela se afasta mais um pouco da Terra, logo ao amanhecer, as marés ficam mais calmas. Quando chega a noite, que a Lua se aproxima da Terra, que através dessa força gravitacional, não é isso? As marés elas ficam mais agitadas. Então, a consequência que nós temos da relação gravitacional entre a Terra e a Lua, essa proximidade entre Terra e a Lua, nós temos a consequência no movimento das marés. Então, quem respondeu o movimento das marés, leiam direitinho, ó. Assinale a alternativa que corresponde diretamente a uma consequência da relação gravitacional entre a Lua e a Terra. Como repetir para vocês, falei na aula passada também que a Lua ela interfere no movimento das marés. Vamos para a sexta questão. O que aconteceria se a Terra se encontrasse no lugar de Mercúrio? Justifique. Mercúrio, vocês sabem que é aquele planeta que fica do ladinho do Sol. Vocês acham que poderia ter pessoas? Seria um planeta habitável? Alguém poderia habitá-lo? Não, né? Com certeza não. Seria muito quente, não é isso? Então, seria inabitável. Então, vamos aqui, ó. Nessa questão, fala que espera-se que o aluno reconheça que a temperatura da Terra seria muito mais alta por estar próxima do Sol, não é isso? Tornando-a inabitável devido à sua proximidade, né? Sua proximidade com o Sol. O aluno também pode reconhecer que, devido à diferença de tamanho, a Terra seria puxada e engolida pelo Sol. Então, essa questão ela é pessoal, mas eu dei uma ideia para vocês de mais ou menos como vocês teriam que ter respondido, né? Isso que seria inabitável por conta da proximidade com o Sol. A temperatura ia ser altíssima, não teria condições de morar seres vivos na Terra, se ela estivesse no lugar de Mercúrio, ok? Então, gente, nós terminamos nossa aula por aqui. Lembrando a vocês que nós temos aqui mais uma questãozinha. Eu vou responder com vocês. Olha só, na página 260, para a gente encerrar o livro, tá bom? Vamos fazer aqui. Terra e suas relações com outros astros.
relacionando conceitos. Então, nós temos o sistema solar e vamos colocar as características. Formado por 8 planetas, Sol, o Sol responsável por calor e luminosidade, formado por 8 planetas, entre eles a Terra, outros astros como os cometas, entre eles a Terra, que possui satélite natural, que chamamos de Lua. Olha só o que falei para vocês. A Terra tem um satélite natural, que é somente a Lua, que influencia nas marés, no movimento das marés. E aqui, outros astros como os cometas e asteroides. Pronto. Então, encerramos o primeiro livro. Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, vão lá no WhatsApp, peçam ajuda aos professores, tá bom? Então, espero que vocês estejam todos bem. Gente, nós também gostaríamos, professores, de pedir a vocês a participação nas atividades do AVA, tá bom? Que a gente está monitorando assim de pertinho o que a gente está fazendo, tá? Então, assim, façam as atividades, façam também a do AVA, que é muito importante, tudo bem? Do livro também, não esqueçam, sempre que forem assistir às aulas, estejam com o livro na mão, pois o livro ele é um material essencial na hora dos estudos, tá? Ele explica bem direitinho tudo para vocês, então leiam e até a próxima aula. Um beijo para vocês.